jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Quarta-feira, dia 20 de agosto, aqui nos reunimos mais uma vez para o nosso Comunidade em Oração, com o coração cheio de alegria, de esperança, nesse novo dia que a bondade de Deus nos apresenta. Que queremos trazer a vida de todos aqueles que contam e esperam com as nossas orações, aqueles que passam por algum tipo de sofrimento, aqueles que porventura se encontram desanimados. Queremos pedir que a bondade de Deus os ajude, os enriqueça e traga cada vez mais ânimo no coração. Essa é uma oportunidade única que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos convoca para fazermos da nossa vida um louvor agradável a Ele mesmo. E hoje uma pergunta que fica ao coração nosso a partir de nossa liturgia é: o que eu tenho feito com o que é meu? Acho que penso que não só no sentido de olhar para aquilo que é dos outros, mas o que você tem feito, por exemplo, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que a bondade de Deus te concede, com a sua família, com a sua comunidade, com tudo aquilo o qual você é convidado a prestar um louvor agradável ao Senhor. E neste dia, a igreja celebra a memória de São Bernardo, abade e doutor da igreja. Bernardo nasceu na última década do século XI, no ano de 1090, em Dijon, França. Era o terceiro dos 7 filhos do cavaleiro Tesselin e de sua esposa Alícia. A sua família era cristã, rica, poderosa e nobre. Desde tenra idade, demonstrou uma inteligência aguçada. Tímido, tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, piedoso e de caráter reto. Mas chamava a atenção pela sabedoria, prudência, poder de persuasão e profunda modéstia. Quando sua mãe morreu, seus irmãos quiseram seguir carreira militar, enquanto ele preferiu a vida religiosa, ouvindo o chamado de Deus. Na ocasião, todos os familiares foram contra, principalmente seu pai. Porém, com uma determinação poucas vezes vista, além de convencê-los, trouxe consigo o pai, os irmãos, primos e vários amigos. Ao todo, 30 pessoas seguiram seus passos, sua confiança na fé em Cristo e ingressaram no mosteiro da Ordem de Cister recém-formada. A contribuição de Bernardo dentro da Ordem foi de tão grande magnitude que ele passou a ser considerado seu segundo fundador. No seu ingresso, em 1113, eram apenas 20 membros em um mosteiro. 2 anos depois, foi enviado para fundar outro na cidade de Claraval, da qual foi eleito abade, ficando na direção durante 38 anos. Foi um período de abundante florescimento da ordem, que passou a contar com 165 mosteiros. Bernardo fundou 68, e em suas mãos mais de 700 religiosos professaram os votos. Quando Bernardo faleceu, havia 700 monges em Claraval. Bernardo viveu numa época muito conturbada na igreja. Muitas vezes, teve de deixar a reclusão contemplativa do mosteiro para envolver-se em questões que agitavam a sociedade. Foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista político e tenaz pacificador. Nada conseguia abater ou afetar a sua fé, imprimindo sua marca na história da espiritualidade católica romana. Ao lado dessas atividades, nesse mesmo período, teve uma atividade literária muito expressiva, em quantidade de obras e qualidade de conteúdo. Tornou-se o maior escritor de seu tempo, apesar de sua saúde sempre estar comprometida. Isso porque Bernardo era um religioso de vida muito austera, dormia pouco, jejuava com frequência e impunha-se severa penitência. Em 1153, participando de uma missão em Lorena, adoeceu. Percebendo a gravidade do seu estado, pediu para ser conduzido para o seu mosteiro de Claraval, onde pouco tempo depois morreu, no dia 20 de agosto do mesmo ano. Foi sepultado na igreja do mosteiro, mas teve suas relíquias dispersadas durante a Revolução Francesa.
Depois, sua cabeça foi entregue para ser guardada na Catedral de Troyes, na França. Seus livros de teologia e de ascética são lidos ainda hoje. Recorde-se Tratado do Amor de Deus e Cântico dos Cânticos, uma terna declaração de amor à Virgem. Um de seus pensamentos: amar a Deus é ter caridade, procurar ser amado por Deus é servir à caridade. São Bernardo de Claraval, canonizado em 1174 por Alexandre II, recebeu com toda a honra e justiça o título de doutor da Igreja em 1830 por Pio VIII. Bonito exemplo para todos nós, meus amados irmãos e irmãs, e é claro, dentro daquela pergunta que fiz há pouco, o que temos feito de fato com aquilo que é nosso, como temos disposto daquilo que a bondade de Deus nos concede. Bernardo gastou a própria vida de modo claro, objetivo, de modo entregue, generoso, assim como tem que ser todo aquele que abraça autenticamente a sua vocação. E para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados, temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, meus amados irmãos e irmãs, porque pela lógica da vida, quem está mais tempo no trabalho vai receber um pouco mais. Quem tiver mais qualificação vai receber também um pouco mais. E a lógica é justamente essa. E por muitas vezes as pessoas, nas suas escolhas, até mesmo na sua formação, procuram um trabalho que vai sustentar e que vai dar por exemplo, poderíamos dizer, um certo destaque, uma certa evidência à pessoa, dando uma vida confortável e, por vezes, colocando a pessoa num patamar um pouco mais tranquilo, como muitos veem, né? Só que aqui Jesus fala da lógica do reino de um jeito inverso. Primeiro, que a todo momento somos chamados a tomar parte do reino de Deus. Ninguém pode ficar de fora. O que significa dizer que todos nós temos o nosso lugar diante da graça do Senhor. O que é combinado com um é combinado com todos. Só que tem um pequeno detalhe.
Quem chegou primeiro não deve se fazer, por exemplo, rogado ou trazer para si a clareza assim, olha, eu cheguei primeiro, eu tenho mais importância, eu estou há mais tempo na vida da comunidade, todos devem prestar reverência a mim. Eu estou aqui há mais tempo, o padre que chega, por favor, se adeque àquilo que eu acho que é mais bonito ou melhor para a vida da comunidade. Isso não existe. Todos nós somos convidados a dar a nossa contribuição. Não importa quem chegou pela manhã, não importa quem chegou à tarde, não importa quem chegou no último minuto, porque o reino de Deus é o lugar onde todos vão encontrar o seu espaço, sobretudo para serem pessoas. Claro que, diante dessa lógica, isso desperta uma certa inveja, até porque, dentro da lógica comercial, quem chegou primeiro, quem trabalhou o dia inteiro, vai receber de acordo com o que é trabalhado. Só que Jesus utiliza de uma lógica completamente diferente e que abala todas as estruturas da nossa sociedade dos tempos de hoje. Quem chegar primeiro, seja o primeiro também a servir. Tanto é que, no momento em que é feito o pagamento, começa-se pelos últimos, não pelos primeiros. Ou seja, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Quem chegou primeiro deve se colocar como o último. Quem chegou primeiro deve se colocar a serviço. Quem tem mais tempo de caminhada deve ser aquele que é solícito aos que chegam, com a sua impulsividade, com a sua criatividade, com a sua juventude, por exemplo. Nas nossas comunidades, muitos dos problemas que nós encontramos gira em torno da questão da acolhida. Acolhida por quê? Alguns acabam criando raízes e não abrem espaço para os outros. Alguns acham que são donos e não querem dividir o trabalho com os outros. Reclamam, mas no final acabam não deixando com que os outros também se sintam comprometidos. Só que a lógica do serviço e a lógica, sobretudo, da partilha é essa que o Senhor utiliza com cada um de nós. E certamente é uma palavra muito forte, né? Estás com inveja? Às vezes nós sentimos inveja não só daqueles que estão junto conosco, mas até mesmo de saber que existem pessoas que podem fazer sim um trabalho tão bonito ou mais bonito do que o nosso. Como é que nós temos vivenciado a nossa participação dentro desta vinha, dentro desse trabalho todo que o Senhor nos confia? Por isso que a pergunta que eu fiz no início foi: o que eu tenho feito com o que é meu? Aquilo que o Senhor te confiou, você tem feito bom uso? O trabalho ao qual você foi chamado, você tem exercido de coração sincero ou você faz somente para aparecer? Você tem se colocado na vivência de comunidade no sentido de gratuidade, de generosidade? Ou você tem feito da vida da comunidade o lugar privilegiado de você aparecer e de você ter destaque? Qual é ou como nós estamos utilizando da dinâmica do chamado? O Senhor nos chama sempre, mas nos chama a serviço. Então, fica a pergunta para que a gente possa refletir e, sobretudo, para que nós possamos ter a clareza do que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos apresenta. Todos nós podemos colocar os nossos dons a serviço, mas é preciso que nós saibamos também, ao colocarmos os nossos dons a serviços, trabalharmos uns com os outros em vista do reino dos céus. E aqui também fica a nossa bênção hoje de modo especial, aqueles que fazem aniversário, a Eudislânia Benáquio, a Cailane Rocha, o Marcos Vinícius e a Kívia Coradini, lá de Colatina. Aqui fica o nosso desejo de muita saúde e muitas bênçãos, e que cada um de vocês coloque seus dons a serviço, colocando, é claro, e se colocando também, é claro, a promover a vida dos irmãos e das irmãs. E no dia de hoje, às 7 da manhã, sou eu quem celebro no Lar Santa Terezinha, junto com a nossa comunidade das irmãs milicianas. Todos são convidados também a participar. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua companhia nessa quarta-feira. Peçamos a bênção sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bernardo de Claraval, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos de volta com a graça de Deus. Um grande abraço. Tua igreja, Senhor.